nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Em poucos segundos, conseguimos descobrir o que alguma pessoa pensou há 2000 anos. Podemos ler livros que a gente jamais encontraria numa biblioteca, podemos ouvir especialistas do mundo inteiro, podemos perguntar qualquer coisa para uma inteligência artificial. Nunca foi tão fácil encontrar respostas. E mesmo assim, parece que a gente continua cada vez mais confuso e perdido sobre algumas das coisas mais importantes da vida. Por que estamos aqui? O que realmente importa? Como devemos viver? Por que fazemos coisas que sabemos que nos fazem mal? Por que a gente consegue conquistar coisas, mas continuamos insatisfeitos? Por que sabemos tantos e às vezes vivemos tão mal? Talvez o nosso problema não seja a falta de informação, mas sim seja outra coisa. Pense em quanto conhecimento está disponível hoje. Se você quiser aprender um idioma, sobre Roma Antiga, você pode passar meses estudando, quer entender sobre física, tem curso, livro, universidade, quer aprender a cozinhar, tem milhares de receitas por aí, quer entender de investimento, tem especialistas falando sobre isso todos os dias na internet. Quer estudar a Bíblia? Você pode encontrar manuscritos, comentários, traduções, aulas, debates sobre qualquer assunto que tenha nela. O problema é que existe uma diferença entre ter acesso a conhecimento e possuir conhecimento. Um conhecimento pode ser ainda uma coisa ótima, mas eu não sei o que fazer com ela. Pode ser que eu consiga saber sobre saúde, mas eu durmo tarde, sei que tem que economizar, mas continuo gastando. Sei que algum comportamento está prejudicando a minha vida e continuo repetindo. Posso saber exatamente o que eu deveria fazer e ainda assim não fazer. Então talvez exista uma pessoa anterior a toda aquela que a gente faz normalmente. Não é apenas o que eu preciso saber, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu sei. E essa distinção é antiga. Muito antes da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, os seres humanos já percebiam que acumular informações não era o suficiente para viver bem. Os antigos já falavam de coisas que para a gente parece ser esquecido, que é sabedoria. Sabedoria não é apenas saber muitas coisas. Uma pessoa pode saber muito sobre alimentação e continuar comendo mal. Pode conhecer profundamente a história e não aprender nenhuma lição com ela. Pode saber tudo sobre relacionamento e ser incapaz de amar alguém. Pode conhecer a Bíblia inteira e ainda assim não sabe viver e praticar aquilo que aprendeu. Porque existe uma distância entre saber e ser transformado para aquilo que se sabe. E essa distância é uma das coisas que mais me interessa. Nós gostamos de acreditar que os nossos problemas são consequências do mundo. E é claro que a tecnologia criou muitos problemas que hoje existem e não existiam antes, mas tem conflitos que são muito mais antigos que isso. A ansiedade não nasceu com o celular, a inveja não nasceu com o Instagram, a ganância não começou com o cartão de crédito, a busca por aprovação não começou nas redes sociais. O desejo de controlar tudo não nasceu com os aplicativos. O ser humano já lutava com essas coisas há milhares de anos, e é justamente aqui que vale a pena a gente olhar para trás. Porque quando olhamos para a história, para a filosofia, para a literatura, para a ciência, para as escrituras, a gente descobre que muitas das nossas perguntas mais modernas são, na verdade, perguntas muito antigas, usando roupas novas. Há uma palavra muito presente na Bíblia que às vezes a gente perde de vista: sabedoria. E é interessante perceber como que ela é apresentada dentro da Bíblia. A Bíblia não trata a sabedoria apenas como uma coleção de informação. Sabedoria está relacionada com uma forma que a pessoa vive. Você pode conhecer uma verdade e não praticar. Você pode ouvir um conselho e ignorar. Você pode saber o caminho e escolher outro. Mas a questão então não é só o que eu sei, é aquilo que eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu sei. E essa pergunta é desconfortável, porque ela tira o problema da nossa cabeça e coloca o problema na nossa vida. É muito mais fácil a gente acumular conhecimento do que permitir que o conhecimento nos confronte. É muito mais fácil assistir um vídeo sobre disciplina do que ser disciplinado. É mais fácil estudar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil discutir sobre propósito do que descobrir para aquilo que nós estamos vivendo. É muito mais fácil falar sobre fé do que confiar em Deus. É por isso que a gente vive numa época um pouco curiosa. A gente tem muita informação, muito mais que qualquer geração, mas informação demais também pode conduzir a uma certa paralisia. E uma coisa chama atenção. Aí vem outra, uma opinião contradiz a outra, um especialista diz uma coisa, outro diz o contrário, uma notícia aparece, depois outra, um vídeo promete explicar tudo, outro
vem e fala que aquilo está tudo errado. No final do dia, a gente pensa muito, mas a gente não parou para pensar sobre o que realmente importa. Existe uma diferença entre estar informado e orientado. E talvez uma das grandes necessidades do nosso tempo seja justamente essa: orientação. E é por isso que eu não quero construir aqui simplesmente um canal sobre religião. Também não quero construir um canal que ofereça respostas fáceis para perguntas difíceis. A vida é muito maior que isso. Nós vamos falar de Bíblia, mas também vamos falar sobre filosofia, ciência, história, comportamento, cultura, trabalho, dinheiro, relacionamento, tecnologia, escolhas, sofrimento, propósito, de coisas que estão acontecendo no mundo e de coisas que acontecem dentro de nós. Porque a vida não vem dividida em categorias. E se Deus é realmente Deus, então não existe uma arma da existência humana que esteja à forma daquilo que a gente pode investigar à luz da verdade. A Bíblia é uma das fontes fundamentais dessa investigação. Mais do que isso, ela é uma lente, é um jeito de olhar, é uma referência para a gente perguntar o que é verdade, o que é bom, o que é justo, o que significa ser humano, como podemos viver. Eu não quero que esse canal seja um lugar onde a pessoa chega, recebe uma resposta pronta para tudo. Eu quero que seja um lugar onde a gente possa fazer perguntas melhores, investigar com honestidade, ouvir perspectivas, voltar às fontes. Precisar reconhecer com coisas que nós não sabemos, aprender a distinguir informação de conhecimento, conhecimento de sabedoria e opinião de verdade. Porque a maturidade não é um ponto onde eu tenho resposta para todas as coisas. Talvez seja aprender quais perguntas realmente importam. Se você chegou agora, talvez você esteja se perguntando: afinal, sobre o que é esse canal? Talvez a resposta mais honesta seja sobre a vida. Sobre a vida como ela é. Sobre as escolhas, contradições, conflitos, esperanças, fracassos. A busca sobre sentido e sobre o que acontece quando a gente tenta olhar para tudo isso com seriedade, sem abandonar nossa fé, mas também sem abandonar a razão. O nome deste lugar é baseado em princípios e caminhos. Não é apenas teoria. Caminho sem princípio pode levar para a gente a qualquer lugar. Princípios nos mostram para onde a gente, qual a lente que a gente tem que fazer. Qual que é a pergunta que é mais importante? Comece por ela. Talvez você esteja querendo conhecer por ela o seu propósito, lutando contra seus hábitos, preocupado com dinheiro. Pode ser que você esteja tentando reconstruir um relacionamento. Talvez esteja cansado, questionando a própria fé. Talvez você simplesmente queira entender o mundo que você está vivendo. E existe, como se fosse uma biblioteca, uma estante onde tem uma resposta que leva a outra, que leva a outra. E quando você perceber, você não está mais consumindo simplesmente conteúdo. Esse é o objetivo. Talvez você comece a enxergar outras coisas de uma maneira diferente. Uma coisa puxando a outra. Talvez não é tão importante como eu consigo pensar, mas é aquilo que a gente faz com aquilo que pensamos. E talvez seja justamente aí que começa a sabedoria. Eu sou o Rogério Belo e aqui eu vou falar sobre os meus princípios, meus caminhos. E se você chegou agora, escolha uma das nossas estantes, escolha uma das playlists, aquelas que nós vamos construir juntos, e siga esse caminho.